Boa noite, pessoal, ou não sei que horário que vocês vão assistir a aula. Então, o objetivo da aula de hoje é conversar um pouco a respeito da competência número 1, que está relacionada à língua portuguesa. E essa questão da competência número 1 que eu vou falar hoje, ela também está um pouco interligada com o que eu falei na aula passada sobre a competência 4, relacionada aos elementos de coesão, a estruturação do texto, e também com o vocabulário. Tá? Então, eu vou começar por essa parte, assim, mais de orientação, de estruturação do texto, e depois eu vou falar sobre o tema da semana. Eu estava bem em dúvida sobre qual tema tratar essa semana, porque temos duas questões que estão bastante em pauta nessa semana corrente, que é a questão do aborto e outra é a questão do acesso à cultura, do acesso aos livros no Brasil. Aí eu optei por começar pelo tema que eu não curto muito, que é falar sobre aborto, por conta daquela notícia pavorosa da criança que estava grávida com 10 anos e precisava de um aborto e não estava conseguindo fazer, né? Então, infelizmente, essas coisas ainda acontecem no Brasil e a gente tem que conversar sobre o tema. Olha, apareceu mais um coleguinha aqui, deixa eu admitir. Oi, Júlia, tudo bem? Estava aqui comentando com as meninas que não deu para começar a aula antes, porque eu tive um problema com os meus filhotes aqui. E que agora eu vou falar então sobre a competência número 1, um pouco sobre a competência número 1, e também o tema da semana, que vai estar relacionado com a questão do aborto por conta de uma notícia pavorosa que está correndo aí nas redes sociais e nos jornais do Brasil. Buenas. Eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu pensar. Google Chrome. Vocês estão enxergando? Sim, tá, beleza. Pessoal, então olha só. Como eu havia comentado já em algumas outras aulas, na competência 1, para que um estudante tire a nota máxima, que é 200, o texto dele tem que ser considerado nível 5. Lembrando que a competência número 1 é relacionada à avaliação da utilização de língua portuguesa. Correção gramatical, levando em consideração crase, regência, concordância, o vocabulário, a utilização formal da língua. E esse nível 5, ele é atingido quando o aluno elabora um texto que tem no máximo 2 desvios da norma culta e um nível de excelência na estrutura sintática. E é nessa estrutura sintática de excelência que há, às vezes, algumas dúvidas, o pessoal não sabe exatamente o que quer dizer isso, tá? Então eu vou tentar esclarecer um pouquinho melhor. Tá? Aqui nós temos uma redação que ela não tem nenhum desvio no que diz respeito à estruturação do período composto. Ela não tem erros assim de utilização da conjunção, de conexão entre as partes do texto. Entretanto, ela não tira a nota máxima, ela não tira 200 na avaliação da competência número 1, porque apesar dela não apresentar desvios, ela não tem falhas na estrutura sintática, como diz aqui, ela só é considerada boa porque não tem excelência. Excelência seria a diversidade na apresentação do período composto. Tá? Depois eu já vou citar para vocês quais seriam as orações que fazem parte do período composto. Eu não vou ler o texto inteiro, eu vou ler só os 2 primeiros parágrafos, demonstrando o quanto essas orações elas são simples. Tá? Como não existe complexidade, como não existe uma, uma utilização mais primorosa da análise sintática. A Júlia tinha caído.
certo? Então, lendo a introdução. Durante o Iluminismo, foi criada uma imprensa revolucionária para a época devido à necessidade de comunicação. E a internet surgiu com a revolução científica e informacional, dinamizando as interações sociais. Porém, muitos internautas expõem excessivamente seus dados, atraem manipuladores de mídia e trazem consequências nefastas. O que dá para perceber desse primeiro parágrafo? Todas as orações, elas são curtas e elas têm mais ou menos a mesma estrutura. Até tem um advérbio de tempo lá na primeira, tem uma conjunção ali na última oração, mas elas são muito fragmentadas, elas não se aprofundam numa relação de subordinação, de coordenação. Isso se mantém ao longo de todo o texto. É como se ele fosse em forma de itens, como se tivesse assim um asterisco, uma informação, outro asterisco, outra informação. As ideias não estão encadeadas entre si com profundidade. E não existe uma riqueza semântica, uma riqueza de sentido na conexão entre essas orações. Olha só, o próximo parágrafo, inclusive, ele inicia da mesma forma que durante o Iluminismo aqui inicialmente. Começa com um advérbio, vírgula, verbo, verbo, foi, é. É importante ressaltar que muitas vezes o controle dos usuários nas redes traz riscos para a vida fora delas. A exemplo disso, tem-se o caso da apresentadora Ana Hickman, que expôs sua rotina no aplicativo Snapchat e foi vítima de um sequestro quase fatal. Assim, muitas pessoas são expostas nas redes sociais sem se preocupar com sua segurança. Vocês viram que não teve nenhum erro de língua portuguesa, assim, nenhum desvio gramatical, nenhum erro sério, nada que chamasse atenção nesses dois parágrafos. Mas ele é muito simplório em vários aspectos. No vocabulário, nos argumentos, no posicionamento relacionado aos argumentos e também na apresentação sintática das orações, das frases, como eu já falei antes, em forma de pequenos itens, tá? Então, essa redação, ela vai tirar 160 na nota de língua portuguesa, o que é até uma nota boa, né? Uma nota alta, porque não tem desvio, sabe? Não tem erro de crase, de concordância, de regência, mas ela poderia ser melhor se ela fosse mais complexa. Então, a gente vai ver outra agora. Outra situação. Olha só, esse texto aqui até parece que a pessoa fez aula comigo. Vocês vão ver quem já fez aula que tem várias coisas aqui semelhantes com o que eu já ensinei. E essa redação tem 3 erros. Tem um aqui, aqui e aqui. E ela tirou 200 em língua portuguesa, que é a nota máxima. Como que ela conseguiu isso tendo 3 desvios? Porque 2 são desvios gramaticais e um está correlacionado à estrutura sintática, a conjunção aqui, que deveria estar separado. Mas ele é um texto excelente do ponto de vista de período composto por subordinação e coordenação. Ele varia muito os tipos de períodos. Então, desculpa, vou demonstrar isso para vocês, tá? Olha lá na introdução. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morra acima eternamente. Até o primeiro período está numa ordem direta, tá simples, só tem uma adjunta adverbial aqui, mas nada demais. Agora vocês vão ver que o autor vai começar a variar. Todos os dias Sísifo atingiu o topo do rochedo. Contudo, ó, o contudo é uma conjunção, tá, coordenada adversativa, que dá aquelas ideias contrárias, que apresenta ideias contrárias entre si. Era vencida pela exaustão, assim a pedra retornava à base. Odiernamente esse mito assemelha-se à vida cotidiana de indivíduos que possuem seus comportamentos alterados. Aqui nós temos uma oração adjetiva com o pronome relativo que. Até aqui eu sugiro que vocês procurem substituir o pronome relativo que por outros mais específicos. Por exemplo, indivíduos
os quais possuem seu comportamento alterado pelos meios de comunicação. Porque assim você vai também evitar o queísmo, que é um erro bem comum. Nesse contexto, a situação aflitiva persiste no corpo social, seja pela negligência governamental, seja pela naturalização da sociedade frente à problemática. Ó, esse seja dá uma ideia de alternância, com as orações coordenadas alternativas, que tem ou, ora, já, quer, e usando assim essa estrutura seja e seja também dá essa ideia de alternância. Então vocês viram que já teve uma variabilidade assim bem expressiva na introdução já. E isso vai aparecendo também ao longo de todo o texto. Vamos olhar mais um pedacinho aqui. A priori. Inclusive, vocês podem anotar esse a priori como um ordenador textual bacana para colocar na redação. Tá? Aqui no D1, no início do primeiro parágrafo do desenvolvimento. Eu vejo que vocês usam bastante em primeiro plano, em primeiro lugar. E olha só, para quem tem muitos argumentos para falar sobre um tema, em primeiro lugar ocupa muito espaço. Em primeiro lugar são 3 palavras graudinhas, né? Vai vir mais ou menos até aqui, esse elemento de coesão, esse ordenador textual. E a priori ele é mais enxuto, certo? Então é uma boa dica também para usar no início do primeiro parágrafo de desenvolvimento. A priori, a Lei Carolina Dickmann garante segurança de dados privados na internet. Porém, olha, aqui é outra conjunção coordenativa. Ali tinha um contudo, aqui tem um porém. É outra conjunção coordenativa adversativa. Veja que não repete. Às vezes eu pego a redação que tem 3 vezes a conjunção mas, que tem o mesmo sentido aqui que esse contudo e que esse porém. Isso não pode acontecer. Nos semestres passados, quem já fez aula sabe que eu focava bastante aqui ó, nesses elementos de coesão que aparecem no início dos períodos. Mas isso todo mundo já quase domina e consegue fazer facilmente. Agora estou voltando a nossa atenção também para esses nexos que ficam no interior das orações, porque nós também não podemos repetir, porque são eles que vão ajudar a criar essa excelência na apresentação sintática do texto que vai colaborar com a tua nota da competência número 1. Tá? Então aqui o porém já demonstra essa variedade. Não efetiva esse direito. Olha só aqui, ó. Consoante Aristóteles. Você pode anotar aí no seu caderno, depois dá para imprimir esse material. Quem vai na aula amanhã pegar o material impresso, ó. O consoante, que tipo de conjunção que é? Aqui já é uma conjunção subordinativa adversativa conformativa. Já mudou totalmente o tipo de oração. Antes tinha uma coordenada e aqui tem uma subordinada. É isso que o avaliador vai buscar na competência número 1 para te dar a nota máxima. Que não só você evite os erros, mas que você seja rico na apresentação do período composto, das orações. O consoante, o segundo e o conforme são 3 conjunções conformativas muito úteis para introduzir citações, paráfrases e referências. Aqui, o autor do texto vai usar consoante e depois ele vai introduzir outra referência, outra intertextualidade aqui embaixo. Ó, e vai usar o segundo para não repetir. Será uma pessoa que estava muito treinada, tá? Treinadíssima para essa questão da, da apresentação sintática da redação. Tá? Assim, é nos detalhes que se percebe a preparação desse candidato aqui. Consoante Aristóteles, em seu livro Ética Nicômaco, a política serve para garantir o bem-estar dos cidadãos, logo é notório que. Olha o logo aqui. Ali é uma conjunção, então, coordenativa conclusiva, que vai ficar no final dos parágrafos de desenvolvimento e lá no final da redação. Tá? E também não posso repetir. Nós temos o logo, portanto, infere-se que, falei na última aula já, alguns, tá? Agora, reforçando, vocês vejam como as competências e habilidades, elas estão interconectadas, elas não são notas isoladas, estanques entre si. Todas as competências e habilidades se conectam.
Na última aula eu falei sobre elementos de coesão, apareceram alguns que nós estamos vendo hoje, são analisados na competência número 4, mas eles também são observados na competência número 1. É notório que esse conceito encontra-se deturpado no Brasil à medida que... Quando que eu vejo uma medida aqui na redação de vocês? Quase nunca. Que tipo de conjunção é essa? Alguém sabe? Lembra? Se quiser abrir aí o alto-falante e responderem, aproveitem, né? Que vocês estão um pouquinhos aí. Ninguém lembra? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, dou-lhe quatro, dou-lhe cinco. À medida que é uma conjunção subordinativa, ela é adverbial proporcional. Proporcional. Sempre é escrita com essa crase aqui. À medida que, à proporção que. Nunca vejo nas redações. Tá? Então, o estudo do período composto, que se faz lá no pré-vestibular, que se faz na escola, no final do terceiro ano do ensino médio, ele serve para isso, para que nós tenhamos mais sutileza na apresentação das ideias, para que elas sejam mais específicas para cada situação, e não um repeteco de estruturas, sempre frases construídas da mesma forma. Ó, à medida que há manipulação do comportamento individual por meio da internet. Vamos ver essa ideia completa aqui. É notório que esse conceito encontra-se deturpado no Brasil à medida que há manipulação do comportamento individual por meio da internet. Ó. Deturpa-se mais, manipula-se mais. Manipula-se mais, deturpa-se mais. Então, é uma relação de proporcionalidade. Certo? A posteriori. Tá? Dá para fazer assim, a priori, a posteriori até dá. Eu acho meio feio, tá? Mas você pode colocar aqui a priori aqui, em segundo plano ali. Mas errado não tá. É válido destacar a obediência influenciada como um fator enraizado na sociedade. Tristemente. Olha esse tristemente aqui. Grita aos olhos. A Pro falou também semana passada, não me lembro se eu cheguei a falar no online também, mas no presencial eu me lembro que eu falei, né? Da importância, pelo menos na primeira aula, a importância de associar a informação ao posicionamento. Se eu não tenho advérbio, se eu não tenho um adjetivo associado à minha informação, olha ali, ó, não vai ter posicionamento. Então, preciso colocar um infelizmente, felizmente, um tristemente da vida. A existência de uma manipulação disfarçada é reflexo da valorização de padrões criados pela consciência coletiva. No entanto, olha, é a terceira vez que ela coloca uma coordenada adversativa, mudando a conjunção. Teve um porém, teve contudo e teve um no entanto. Né? Isso, não pode repetir. Segundo o pensador e ativista francês Michel Foucault. Vou aproveitar o ensejo para comentar duas coisas aqui, que essa redação é muito boa, assim, ela faz tudo direitinho, tudo certinho, tá? Então, aqui, o segundo é importante utilizar uma conjunção conformativa para introduzir uma intertextualidade. E é importante também, meninas e meninos que vão assistir depois, dizer quem que é a pessoa que você está citando, ó, pensador e ativista francês. Tá? Colocar um aposto, colocar uma explicação de quem que é o cidadão que você está citando, porque aí se a banca não conhece aquela referência, fica mais claro qual é a pertinência de citar aquele autor. E também quero aproveitar para comentar algumas coisinhas aqui da conclusão, tá? Nem vou terminar de ler aqui o segundo parágrafo de desenvolvimento, mas olha a conclusão. Portanto, medidas são necessárias para solucionar a problemática. Cabe ao Ministério da Educação, por intermédio das instituições escolares, promover debates e palestras em aulas interdisciplinares a fim de proporcionar maior consciência crítica e maior participação juvenil no combate à manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Dessa forma, a verossimilhança com o mito grego será rompida e os sísifos brasileiros vencerão o desafio de Zeus. Coisa importante, tá? Tem que introduzir as intervenções lá na conclusão. Então, para introduzir as intervenções, eu vou usar aqui, nesse espacinho, ou a conjunção portanto, ou a conjunção logo, ou infere-se que. Medidas são necessárias, ações afirmativas são cruciais. Você vai introduzir a ideia de intervenção, de ação.
para solucionar a problemática. Ponto. Essa introdução das intervenções é bem curta. Vocês já devem ter assistido uma aula curtinha que está lá no Drive sobre conclusão. Agora, a ação, a primeira ação que aparece na conclusão, e pode ser uma só aqui na conclusão, ela precisa ter 5 elementos. Olha os 5 elementos ali, só aproveitando, não é análise sintática, mas vamos aproveitar e revisar. Cabe ao Ministério da Educação um elemento, agente, por intermédio das instituições escolares, meios de execução, promover debates e palestras em aulas interdisciplinares, é a ação, a fim de, agora aqui, o que está errado? A fim de é separado, a fim de, no sentido de com o objetivo de, é separado, e nós sempre usamos essa expressão aqui no final para apresentar a finalidade das ações, que por sinal é outro elemento, é o quarto elemento das ações. Proporcionar maior consciência crítica, que tem acento, ele faltou acento, e maior participação juvenil no combate à manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, esse rescaldo, aqui, esse finalzinho aqui da ação, é considerado um detalhe, um detalhamento dessa ação. E aí nós temos os 5 elementos que fazem pontuar 200 nessa competência e habilidade. E no final aqui, que nós vamos usar o verbo no futuro, às vezes aparece uma mesóclise, dá também para fazer como essa redação fez, que é retomar a intertextualidade lá da introdução para fechar um ciclo do texto. Certo? Então, a mensagem que eu quero que vocês levem dessa parte da aula, depois vocês vão ler todo o material, tem outra redação que tem nível 5 de apresentação sintática, que é essa aqui da letrinha bem miudinha, é que vocês precisam variar as conjunções, estudar as orações coordenadas e subordinadas e aplicar isso na redação de vocês também. Tá? Lembra de estudar que são 6 orações subordinadas substantivas com a conjunção integrante que, e aí compreender como se estruturam essas orações e aplicar no texto. São 5 orações coordenadas, cada uma delas tem 5, 6 conjunções diferentes para você memorizar e não repetir. As adverbiais, que são 9, e cada uma delas com 5, 6 conjunções também para você memorizar. E muito importante, saber reconhecer as orações adjetivas para poder fugir delas, porque nós temos uma tendência muito grande a repeti-las. Então, a Pro sempre vai colocar nos textos de vocês, quando tiver muitas orações adjetivas, que você precisa melhorar essa questão. Tá? Muito bem. Então, agora eu vou falar sobre o tema da semana, tá? Então, o tema da semana, ele está relacionado à questão do aborto. Deixa eu ver onde que eu vou colocar isso para abrir. Acho que eu tenho que abrir antes o meu documento. Você não pode me avisar quando está gravando. Ok. Então, deixa eu abrir ali a minha apostila. Se vocês tiverem a apostila impressa, até quem tem aula, quem mora em Passo Fundo e está fazendo aula online porque não pode ter contato com o coronavírus, se quiser mandar alguém ou pedir para alguém buscar a apostila lá no Colina, pode pegar impressa também, que às vezes facilita, né? Quem não gosta de usar online, que acha mais difícil assim de usar, é essa apostila aqui. Então, para quem tem impressa, nós vamos ver na página 8, a legalização do aborto em questão, para como diminuir as milhares de mortes de mulheres com os abortos ilegais no Brasil. A Júlia, tu é de Passo Fundo, né? Bárbara é de Passo Fundo também ou é Erechim? Então, microfone desligado. Certo? Então, nós estamos vendo aqui, deixa eu ver, Davi Canabarro.
entendi. Então, se vier para cá, né, se quiser buscar a apostila, tem a apostila lá de sobrando. O pessoal não tá tendo aula presencial, só alguns. Então, tudo que eu falar na aula, tanto de referência histórica quanto de informações, vocês podem escolher para utilizar na redação de vocês, tá? Isso facilita bastante na questão do tempo, de pesquisar. Às vezes o aluno quer escrever sobre um assunto, vai pesquisar na internet, em sites não muito confiáveis. Então, a aula ajuda nisso, certo? Cenários justificativas para a seleção do tema. Como eu fiz a apostila no ano passado, obviamente não tem a questão que fez com que eu pensasse que seria importante vocês refletirem e escreverem sobre isso. Foi o caso da menina de 10 anos que estava numa gestação de 20 semanas, ela foi estuprada pelo tio e tentando fazer um aborto legal, que dentro dessas condições no Brasil é algo totalmente legalizado. Ela não estava conseguindo fazer, ela foi num determinado hospital e os médicos não quiseram fazer pelo avançado da gestação, ela foi em outro hospital e pessoas de extrema direita começaram a gritar na frente do hospital, ela teve que ser retirada, transferida para outro, então toda uma situação assim assustadora, né? E faz com que a gente reflita sobre toda essa questão de preconceito, de tabu em relação ao aborto. Então, a cada 2 dias, uma mulher morre vítima de aborto inseguro no Brasil. Todos os anos ocorre 1 milhão de abortos clandestinos. Essas informações você pode inserir na sua redação em algum momento e declarar na sua redação que isso justifica o quê? A descriminalização do aborto. Porque caso o aborto não fosse criminalizado, nós teríamos a possibilidade de que ele fosse feito numa estrutura com asepsia, num bloco cirúrgico, numa clínica, com toda a segurança, e nós evitaríamos todas essas mortes, uma mulher a cada 2 dias. Ah, Pro, mas eu sou católica, sou evangélica, sou contrária ao aborto. Você ser favorável à descriminalização não quer dizer que você seja a favor do aborto. Tá? Como assim? Olha só, ser a favor da descriminalização do aborto não significa ser a favor de sua realização e não significa estimular a prática. Eu, por exemplo, na minha vida pessoal, eu sou contra o aborto e não faria um aborto. Entretanto, eu sou a favor da descriminalização. Por quê? Porque isso gera muitos gastos aos cofres públicos. As complicações de um aborto mal realizado são muito mais nocivas para o Estado e para todos os cidadãos do que se fosse legalizado e feito em boas condições. O fato de ser ilegal não faz com que as mulheres desistam dessa prática, elas vão continuar fazendo 1 milhão de abortos clandestinos ano. E olha o que gera de gastos, são 142 milhões de gastos por causa das complicações pós-aborto, quando se faz um aborto ilegal. Agora, quando se tem toda a asepsia, toda a medicação e toda a assistência hospitalar em torno de um procedimento como esses, o risco é praticamente nulo, é muito difícil acontecer alguma intercorrência que leve a paciente a óbito. E aqui tem outras informações, outros dados que vocês podem citar na redação. Essa lógica aqui é bem importante deixar claro no texto que ser a favor da descriminalização não significa ser a favor da realização do fato. Ao contrário, pode ser até um meio bem eficaz de diminuir a prática. Como assim, Pro? Então, dá para colocar na redação um exemplo. O exemplo do Uruguai. Deixa eu ver, isso aqui. O caso do Uruguai. O que aconteceu no Uruguai? Eles aprovaram, descriminalizaram o aborto, tá? Em 2012. E o que aconteceu? O que aconteceu lá? Lá é autorizada a interrupção da gravidez nas primeiras 12 semanas de gestação. Esse é um número importante, 12 semanas. Por quê?
Antes das 12 semanas, o sistema nervoso central do feto, ele não está elaborado, ele não está concluído. Isso faz com que esse feto, caso ele venha ser abortado, ele não vai sentir dor, não vai ter consciência do que está acontecendo. Ele é um aglomeradinho ali de células que não tem noção do que está acontecendo. Agora, passou disso, já começa a ser mais complicado do ponto de vista ético. Até esse aborto que foi realizado na menina de 10 anos, a gestação dela estava muito avançada, né, tinha 20 semanas, isso é quase 6 meses. Então bem triste que tenha ido até esse ponto. Mas no Uruguai, então, foi aprovado, o que aconteceu? Diminuiu o número de abortos, ó. O ministro afirmou que o Uruguai conseguiu em 2017 uma baixa histórica na mortalidade infantil e também uma diminuição de abortos. Tem mais, acho que é mais para cima, que diz da diminuição. Então, primeiro teve uma elevação mínima do número de abortos realizados e daí depois teve uma baixa. Por quê? Porque quando é legalizado, a mulher busca o serviço público de saúde e ela passa por um momento de aconselhamento psicológico. Isso aqui, ó. Para passar pelo procedimento legal, as mulheres uruguaias têm que passar antes por uma consulta com um ginecologista, um psicólogo e um assistente social. E nessas consultas aqui, às vezes ela descobre que ela pode ter um apoio do Estado, que existem outras possibilidades, que o aborto não é a única via. Às vezes ela está se sentindo só assustada, sozinha, sem apoio, sem condições financeiras. E a partir dessa semana, dessa consulta de reflexão com ginecologista, psicólogo e assistente social, muitas delas desistem de fazer. Que não acontece na clandestinidade, né? Quando se busca uma clínica clandestina, eles querem mais que se faça o aborto o mais rápido possível. Eu coloquei aqui um monólogo, ele é uma peça de teatro do Bertolt Brecht. Diz aqui quem que é o autor. Bertolt Brecht é um dramaturgo, romancista, enfim. E aqui tem um poema para vocês lerem depois, que é Maria Farrá, Infanticida Maria Farrá. Aqui fala de uma menina muito jovem, uma adolescente, que ela trabalha como empregada doméstica, é muito explorada no trabalho dela, e ela se vê grávida e ela tenta fazer um aborto. Aqui diz como que ela tentou fazer esse aborto sem resultado. E aí, desesperada, num surto psicótico, quando a criança nasce, ela então assassina, ela mata o próprio filho. É horrível esse poema, tá? É muito, muito trágico. Depois vocês vão ler. Eu coloquei aqui para ser uma possibilidade de citação literária, tá? Porque é justamente o que acontece, né? Essa tentativa aqui de aborto acontece muitas vezes quando uma adolescente com uma gravidez indesejada, num contexto muito complicado, sem apoio, sem família, e aí se vê sem saída e busca o aborto. Eu coloquei filme também, tem o Crime do Padre Amaro, coloquei conto, tem pouco tempo ainda para falar. Aqui umas sugestões de intervenção, mais alguns tópicos para reflexão. Aqui nós temos documentários bem interessantes aqui, clandestinos, todos eles têm na internet e vão ajudar bastante a compreender. Vocabulário tem alguma coisa, elementos de coesão. E aqui, pessoal, nós temos um mapa conceitual, uma sugestão de abordagem sobre o tema. Várias informações que foram dadas na aula, que aparece aí no material, numa possível ordem de apresentação e de defesa de teses e argumentos. Olha só, tem sugestão para contextualizar a introdução, de argumento 1, de argumento 2 para o D1, mesma coisa, estrutura para o D2, e a conclusão geral do texto com sugestões de intervenção. Então, se quiser, pode seguir por aqui, que vai dar a redação legal, certo? Então, esse é o tema da semana, é um tema meio pesado, mas a gente precisa refletir sobre ele também. E aqui no material, então, tem tudo o que precisa para escrever.
Quando vocês forem dar exemplos concretos sobre o tema, daí vocês podem usar esse exemplo que é mais atual, que está sendo comentado aí. Eu também coloquei aqui algumas informações de história para variar as áreas do conhecimento que ajudam na nota da competência número 2 e na competência número 3 para elevar essas notas. Então aqui fala sobre o aborto na Idade Média, que era considerado um pecado gravíssimo. A mulher que fizesse um aborto e sobrevivesse a ele provavelmente morreria queimada nas fogueiras da Inquisição. E outras referências aqui históricas também para ajudar na argumentação, certo? Então, uma boa semana e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, Bárbara, que ficou até o final. Obrigada por me acompanhar.